Antes de começar o vídeo, quero deixar claro que a Lei número 15.830, de 15 de junho de 2015, é uma lei estadual do Estado de São Paulo. Não se trata de um projeto de lei, mas sim de uma lei que já está em vigor. Vou disponibilizar o link oficial na descrição do vídeo. Existe uma lei no Estado de São Paulo que tem mais de 10 anos. Foi aprovada pela Assembleia Legislativa ainda em 2015, sancionada como Lei Estadual número 15.830. E diz algo muito simples: toda sala de aula do ensino fundamental e médio que tiver pelo menos um aluno com necessidades especiais matriculado deve ter no máximo 20 alunos. Se houver 2 ou 3 alunos com deficiência, esse limite cai para 15. É a lei, é clara, é antiga, e Tarcísio de Freitas, o governador do estado mais rico do Brasil, simplesmente não cumpre. Não estamos falando de uma promessa de campanha, não estamos falando de uma meta de governo. Estamos falando de uma obrigação legal que existe há uma década e que o governo do estado se recusa a regulamentar, porque a própria lei prevê, no seu artigo 5º, que uma disposição regulamentar posterior definiria os detalhes técnicos da sua execução. E essa regulamentação nunca veio, nem no governo anterior, nem no de Tarcísio. O resultado é que professores em todo o estado de São Paulo lidam com salas de 30, 35, até 40 alunos, com uma criança autista ou com deficiência no meio, sem estrutura, sem apoio e sem qualquer respaldo legal que obrigue o governo a fazer diferente. A lei existe, o governo faz de conta que não, mas o descaso não parou por aí. Em setembro de 2025, a Secretaria da Educação do Estado, comandada por Renato Feder, sob o governo Tarcísio, publicou a resolução número 129, que redesenhou silenciosamente toda a política de educação especial da rede estadual. A medida unificou funções e extinguiu na prática o acompanhamento pedagógico especializado que professores com formação específica garantiam individualmente para alunos com deficiência e TEA dentro das salas de aula. Em lugar desses profissionais qualificados, a resolução abriu espaço para que empresas terceirizadas contratem pessoas com apenas ensino médio completo e um curso de 80 horas de capacitação para exercer esse papel. Um único profissional, antes dedicado a um aluno com autismo, agora pode ser designado para até 5 estudantes ao mesmo tempo. Isso o governo chamou de modernização. A deputada estadual professora Bebel, do PT, não aceitou. Ela protocolou na Assembleia Legislativa o projeto de decreto legislativo número 249 de 2025, pedindo a sustação dos efeitos da Resolução 129. Na justificativa do projeto, ela aponta com precisão que a medida fere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, fere a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei número 13.146 de 2015, fere a Lei Berenice Piana, a Lei número 12.764 de 2012 e contraria normas do Conselho Nacional de Educação e tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Não é uma opinião, é uma lista de violações. E o próprio texto da resolução cita esses princípios constitucionais no preâmbulo, como se citar-los bastasse para cumpri-los. Aqui mora o escândalo dentro do escândalo. O governo Tarcísio assina uma resolução que menciona a Constituição Federal, menciona a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, menciona a Lei Brasileira de Inclusão e, ao mesmo tempo, desmonta na prática os mecanismos que garantem o cumprimento exato dessas normas. É como colocar o nome de todos os santos no início do documento e rezar para que ninguém leia o que vem depois. Famílias de crianças atípicas em todo o estado começaram a denunciar. Seus filhos estavam sendo enviados para a escola sem nenhum suporte adequado, sem profissional especializado, sem plano de atendimento real, apenas com o papel da resolução como promessa vazia. E não é por falta de recursos. São Paulo é o estado com o maior orçamento do país. Mas em 2025, o mesmo governo que descumpre a Lei de Inclusão Escolar também aprovou uma emenda à Constituição Estadual, reduzindo de 30% para 25% o percentual da receita obrigatoriamente vinculado à educação pública. Segundo estimativas técnicas, isso representa cerca de 11 bilhões de reais a menos para escolas, professores e políticas de inclusão. O governador aparece em inaugurações, sorri para as câmeras,
fala no futuro de São Paulo. E lá no fundo de uma sala superlotada, uma criança com autismo espera por um profissional que a lei garante e o governo não entrega. A pergunta que fica não é nova, mas ficou mais urgente. Para que existe lei se o próprio Estado a descumpre? Se uma lei tem 10 anos, se ela é clara, se ela protege crianças com deficiência e o governador simplesmente não a regulamenta quem é responsável por isso, não é burocracia, não é esquecimento. É uma escolha política de que certas crianças podem esperar, ou melhor, de que certas crianças podem nunca ser atendidas enquanto o governo cumpre a lei no papel. A Associação dos Surdos de Campinas vinha recebendo relatos de famílias desesperadas. Mães e pais que tentavam matricular seus filhos surdos na rede estadual de ensino e se deparavam com uma realidade que vai contra tudo o que a lei garante. Crianças sendo encaminhadas para escolas a quilômetros de distância de casa, sem transporte gratuito, sem intérpretes de Libras, sem estrutura mínima de acessibilidade e, o mais grave, sem educação bilíngue em Libras e língua portuguesa escrita, que é um direito assegurado por lei no Brasil. Pense por um segundo no que isso significa na prática. Uma criança surda entra numa sala de aula onde ninguém se comunica na sua língua. O professor fala, escreve no quadro, explica, debate e ela simplesmente não compreende nada. Não porque seja incapaz, mas porque o Estado falhou em garantir o básico, um intérprete, uma estrutura, um ambiente onde ela pudesse aprender como qualquer outro estudante. E isso não é descuido, isso é exclusão sistemática. E o que acontece quando a família percebe que o filho está indo para a escola todo dia e voltando sem aprender absolutamente nada? Que ele fica isolado, sem comunicação, sem pertencimento? A resposta é a mais dolorosa possível. Mães e pais estão optando por tirar seus filhos da escola. Não por escolha, por desespero, porque a presença na escola, sem as condições mínimas, virou um sofrimento a mais. É aqui que a situação passa de grave para urgente. Diante de todos esses relatos, a vereadora Mariana Conte entrou com uma representação formal no Ministério Público do Estado de São Paulo solicitando a apuração das irregularidades cometidas pelo governo Tarcísio de Freitas. A representação detalha as denúncias das famílias e das entidades, aponta as violações específicas à legislação que garante educação inclusiva e acessibilidade linguística e exige que o Estado explique por que não está cumprindo o que a lei determina. Porque sim, existe lei. A educação bilíngue para surdos está prevista na Lei Brasileira de Inclusão. A presença de intérpretes de Libras nas escolas é obrigação legal. O acesso ao transporte escolar gratuito também. Não estamos falando de favor, de política opcional ou de programa que depende de boa vontade. Estamos falando de direito. Direito que o governo do Estado de São Paulo, sob gestão de Tarcísio de Freitas, está deliberadamente deixando de garantir. E esse não é um caso isolado. É um padrão. Um governador que se posiciona contra a educação inclusiva, que desmonta estruturas de acessibilidade, que ignora demandas de comunidades vulneráveis enquanto concentra recursos em outros projetos. A comunidade surda não é a primeira a ser abandonada, e se nada mudar, não será a última. O Ministério Público agora precisa agir. Precisa investigar, responsabilizar e exigir que o governo cumpra a lei. Mas além da esfera jurídica, há outra dimensão igualmente importante, a visibilidade. Quanto mais pessoas souberem o que está acontecendo, mais difícil fica para o governo fingir que o problema não existe. Escândalo que ninguém vê, escândalo que ninguém resolve. É por isso que esse vídeo existe. É por isso que você está vendo até aqui. Se você conhece uma família que vive essa realidade, compartilhe esse vídeo agora. Cada compartilhamento é uma criança que pode ter o seu direito ouvido. Deixa o like se você acha que lei feita para proteger criança com deficiência precisa ser cumprida sem exceção, sem negociação, sem governo, que escolhe quando obedece e quando ignora. E me conta aqui nos comentários, você já presenciou o descumprimento da lei de inclusão em alguma escola? A sua experiência importa e ela precisa ser dita em voz alta. Se inscreve no canal para continuar acompanhando esse e outros temas que o poder não quer que você saiba.